Olá, espero que todos vocês estejam muito bem. O meu nome é Germano e hoje eu vou propor uma breve introdução ao tema das psicoses. Esse que é um tema muito relevante para a clínica psicológica, né? O modo como a psicologia vê a loucura, a perda da realidade, e também para o trabalho do psicólogo, né, em diversas frentes de trabalho, incluindo aí as políticas públicas de saúde mental, como o trabalho dentro dos hospitais em urgência e emergência e também dos centros de atenção psicossocial, que são dedicados a substituir os serviços manicomiais. Então, são serviços substitutivos. Esse é um tema que, para mais amplitude, seria muito interessante a gente ir em direção à cultura. Existe um documentário, por exemplo, baseado num livro do mesmo nome, que se chama O Holocausto Brasileiro, que eu já vou deixar aqui amplamente sugerido para vocês. Nesse documentário, a gente vê qual era o tipo de destino que as pessoas, né, que sofriam, que eram acometidas por doenças mentais graves e às vezes até não acometidas também acabavam nesse destino, que eram os hospitais psiquiátricos, que eram os manicômios. Então fica aí a sugestão desse documentário para a gente abrir o tema da doença, né, mental, do transtorno mental que envolve as psicoses. Bom, eu queria trazer aqui, inicialmente, já que é uma introdução, né, a gente vai com calma nesse assunto, que ele é muito complexo, muito profundo mesmo, né? Num caso, né, que eu tive contato uma vez trabalhando em um CAPS, que talvez exemplifique para vocês elementos básicos, né, do que seria uma psicose. Nessa paciente, que já tinha por volta de seus 52 anos, ah, nós temos elementos da psicose muito, muito fundamentais que depois no final dessa aula vou apontar para vocês, né? Então essa é uma senhora que ela chega ao CAPS por conta de ser agressiva com as próprias filhas, que também têm transtornos mentais. Ela tem agredido a própria mãe, com quem ela mora. Vale dizer que é uma senhora negra, né, que tem uma situação de vulnerabilidade social interessante. E num dos atendimentos com ela, ela me trouxe elementos que me fizeram sustentar uma hipótese de psicose. Quais eram eles? Ela afirmou, né, para mim que os momentos em que ela se tornava agressiva, né, ela não estava fazendo isso apenas por uma vontade própria. Ela vinha sendo comandada por um gato que visitava a casa dela à noite e que lhe falava, né, as mesmas palavras que a madrasta falava para ela quando ela era criança. Então, essa madrasta, ela estaria, segundo a paciente, habitando o corpo daquele gato e vinha visitá-la todas as noites, ordenando que ela fosse violenta com as pessoas, ordenando que ela fosse violenta com ela mesma. E também é, fazendo uma espécie assim de ruptura com as pessoas que cuidavam dela, porque, por exemplo, a mãe dela, né, que tinha uma relação muito complexa com essa madrasta desde muito cedo, é, acabava sendo a pessoa mais atingida com as violências dessa mulher. Então, o que estava na base do comportamento dela era essa ideia de que ela era comandada por um gato né, um local onde habitava a sua madrasta. Um detalhe interessante, que é importante nas psicoses, e que é real, que é verídico, porque eu tive acesso também à família, né? É que essa madrasta realmente torturava essa mulher quando ela era criança e adolescente, na época que ela morou, né, com ela, humilhava, submetia a maus tratos e sugeria, inclusive, a venda dessa senhora como objeto sexual para conseguir grana, para sobreviver. Então, um cenário de vulnerabilidade muito complexo. Eu contei esse caso muito brevemente para destacar o aspecto geral da psicose, que é uma ruptura ou uma espécie de perda de contato com a realidade, né? Na nossa realidade compartilhada, é comum a gente não supor que os gatos falem com a gente, muito menos que eles nos ordenem coisas, e muito menos que eles sejam a moradia corporal ou o corpo de uma madrasta que já morreu. Então, esse primeiro aspecto é fundamental, né? A ruptura ou a perda de contato com a realidade, com a vivência do eu, com os sentimentos e com as coisas compartilhadas com as outras pessoas. Esse é um ponto primordial. O segundo ponto que eu gostaria de destacar seria a presença desses estímulos, né, que fazem parecer estar presente algo que está ausente. Então, essa voz vinda da madrasta dentro do gato, isso que essa paciente escuta e acredita que é verdade, ela não está mentindo, ela não está criando uma espécie assim de fantasia, né? Como as pessoas neuróticas, ela está vivendo a certeza de que a voz que vem daquele animal é a da madrasta, né? Então esse estímulo, essa mudança no ambiente, isso que ela escuta, mas tem outros casos de psicose, podem ser visões, né? Vivências sensos perceptivas do tato, do olfato, do paladar, né? Tudo isso fica alterado na psicose. E um outro elemento seria o delírio, né?
essa narrativa toda que se monta para justificar, né, o que está sendo feito, os comportamentos e os afetos. Bom, esse foi um pequeno gostinho aí do que a gente pode conversar sobre psicoses. Eu espero ter conversado bem com vocês e eu aguardo para uma continuação dessa conversa sobre as psicoses. Até mais!